Vai da hora. Ok. Olá, você que está nos acompanhando. Nós estaremos iniciando daqui a pouquinho uma live sobre a temática da ansiedade. Olá, você que está nos acompanhando. Nós estaremos iniciando daqui a pouquinho uma live sobre a temática da ansiedade. Olá, você que está nos acompanhando. É isso aí, pessoal. Estamos aqui iniciando a nossa temática. Não ande ansioso. Eu tenho certeza aí que a temática da ansiedade é um problema que todos nós enfrentamos em algum momento da nossa vida e, na verdade, é algo que é recorrente, né? Nós sempre precisamos estar tratando da ansiedade da nossa vida. Por vezes nós ficamos com as mãos suadas, em alguns momentos vem aquela sensação de estrangulamento e a gente precisa colocar a cabeça no lugar. E a palavra de Deus, né, ela nos traz ferramentas que são muito úteis na luta contra a ansiedade. Eu tenho certeza que essa temática que nós estaremos abordando aqui será muito útil para você, tanto para você de maneira particular, quanto também para ajudar outras pessoas, né, que passam por ansiedade, você poder dar um conselho, você poder, né, estar ali compartilhando com ela a verdade da palavra de Deus, que pode nos ajudar e que vai nos ajudar para lutarmos contra a ansiedade. E é importante nós sabermos o que é a ansiedade. A ansiedade é uma reação inadequada às situações. Depois você pode estar conferindo o texto lá da carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículo 28. Aí você pode estar dando uma conferida, mas no geral, é uma reação inadequada às situações. É aquela pessoa que, diante da expectativa de algo que pode acontecer, a pessoa já está ali desfalecendo, já está ali tomada de medo, de pânico, né? Então, por vezes, a ansiedade ela é uma reação inadequada às situações. Ela é também uma desconfiança, né? Uma falta de confiança, muitas vezes, em Deus, né? E o que vai ocasionar em um pecado e uma ofensa contra Deus. E aí, o que é que a gente precisa fazer para lidar com a ansiedade? Nós precisamos nos concentrar em Deus, né? A palavra do Senhor nos diz lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, pensais nas coisas lá do alto, não das que são aqui na terra. Então, é você concentrar a sua mente na eternidade, você pensar na providência de Deus, é você refletir sobre a grandeza de Deus, é pensar nas coisas lá do alto. Necessariamente não é dar com a cabeça na lua, mas é, de fato, na medida em que nós vamos enfrentando os nossos problemas, nós estarmos pensando acerca de assuntos espirituais que vão afastar de nós todo medo, toda ansiedade. E esse é um dos pontos que podem nos ajudar, é pensar nas coisas lá do alto. Nós também podemos fazer aquilo que está escrito lá em Filipenses 4, versículo 19. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, Deus ele vai suprir a nossa necessidade, seja ela qual for. Então, nós precisamos nos concentrar em Deus, pensar nas coisas do alto, pensar sobre a providência de Deus. Lá no Salmo 131, versículo 2, diz: certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Então, uma criança, quando ela é amamentada, ela simplesmente dorme nos braços da sua mãe, porque ela confia
porque ela está ali protegida, ela está acolhida pela sua mãe. E nós também, que somos aqueles que depositam a nossa esperança no Senhor, que confiam em Jesus Cristo, nós podemos confiar de que o Senhor, Ele vai cuidar de nós, Ele vai suprir a nossa necessidade. A vida emana de Deus e a sua plenitude de Jesus Cristo. Então, nós precisamos nos concentrar em Deus, no combate à ansiedade. Então, 3 razões para não ficarmos ansiosos. Primeiro, a ansiedade ela é desnecessária por causa do nosso Pai. Nós temos um Pai celestial, um Pai que cuida de nós. Se nós que somos maus, Jesus diz, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai celestial não nos dará boas dádivas. O Senhor, Ele vai nos suprir a nossa necessidade, Ele vai nos conceder tudo aquilo do que nós temos necessidade. Então, essa é uma das razões primordiais para não ficarmos ansiosos, porque nós temos um Pai que cuida de nós. A ansiedade, ela é incompatível por causa da nossa fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É o que diz lá a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. A fé, ela lança fora toda a ansiedade, porque ela confia em Deus. No Deus que vai suprir, no Deus que vai continuar cuidando de nós. O Deus que cuidou de nós no passado é o Deus que vai continuar cuidando no presente e vai continuar cuidando também no futuro. Então, é mais uma razão para nós não ficarmos ansiosos. O terceiro motivo é que é uma insensatez. Ficar ansioso é algo que não é conveniente. O nosso futuro está garantido por Deus. A palavra do Senhor nos diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o bem que desejais. Então, 3 razões para não ficarmos ansiosos. E aí, vamos ver o que é que diz sobre o sustento das criaturas. Deus alimenta as suas criaturas. Jesus nos diz, no Sermão do Monte, que Deus alimenta a sua criação. Observem as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celestial supre as necessidades das aves. E é interessante aqui essas descrições, quando diz assim: os pássaros não se agrupam e dizem, temos de criar uma estratégia para continuarmos vivos. Nenhum bando de pássaros vai se juntar com essa finalidade. Você jamais verá um pássaro em um galho de uma árvore com o bico aberto. Minhocas não caem do céu, mas isso nos faz pensar sobre a nossa responsabilidade pessoal e de que nós precisamos estar ativos na luta contra os nossos problemas. Assim como minhocas não caem do céu no bico do pássaro, ele precisa voar e precisa estar buscando alimento, assim também nós precisamos ter um enfrentamento ativo dos nossos problemas. Nós não podemos cruzar os nossos braços e ficar esperando que os problemas sejam resolvidos, que as coisas aconteçam, sem que nós tenhamos uma ação. É necessário termos uma ação, nos colocarmos em movimento, nos colocarmos de modo ativo e enfrentarmos os problemas que nos acontecem. Nem mesmo em seus sonhos mais estranhos, um pássaro diria: vou construir ninhos maiores, vou estocar minhocas, vou dizer a mim mesmo: pássaro, coma e beba e alegre-se. Então, Deus sustenta as criaturas, mas é necessário que possamos trabalhar, é necessário que possamos ter um enfrentamento ativo e é necessário estar confiando no Senhor. A ansiedade ela vai gerar uma má qualidade de vida. Se nós vivermos ansiosos, nós vamos ter um prejuízo da nossa saúde. A ansiedade afeta desfavoravelmente o sistema circulatório, o coração, as glândulas e todo o sistema nervoso. Então, você vai ficar com uma qualidade de vida péssima. Depois você pode estar conferindo aí o que é que diz o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 27, e o livro de Jó, 14, versículo 5. Lá em Mateus vai dizer que nós não podemos acrescentar um côvado, 1 centímetro,
uma fração de medida ao curso da nossa vida por estarmos ansiosos, né? Não vai acrescentar nada ao curso da nossa vida ficarmos ansiosos, ficarmos preocupados, tomados pela ansiedade. Não vai, muito pelo contrário, vai prejudicar a nossa qualidade de vida. E aí nós precisamos ter consciência disso, né, para lutarmos contra a ansiedade. Jesus nos diz, né, observem os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, contudo o vosso Pai Celestial, né, os embelezam, os vestem, né, de uma forma tão gloriosa como nem mesmo Salomão se vestiu em toda a sua glória. Então, se Deus cuida da criação, assim como Ele cuida dos pássaros e dos animais, Ele cuida também das flores e de toda a natureza, Deus vai cuidar também de nós. E aí tem um poema para nós refletirmos aqui, que diz o seguinte: disse a flor silvestre ao pardal: eu gostaria de saber realmente por que esses seres humanos ansiosos correm para lá e para cá e se preocupam assim. Disse o pardal à flor silvestre: amiga, creio que deve ser porque eles não têm um Pai Celestial, como aquele que cuida de você e de mim. Então, está de acordo com aquilo que nós estamos refletindo. É uma insensatez viver ansioso. O ansioso, ele também ofende a Deus. Mais importante do que aquilo que a ansiedade faz a você é o que ela faz a Deus, é uma ofensa a Deus. Quando você fica ansioso, na realidade está dizendo: Deus, creio que não posso confiar em ti. Ansiedade é um duro golpe à pessoa e o caráter de Deus. Então, é ofender a Deus, né? E nós precisamos, né, lançar fora toda ansiedade. Deus, ele é o Senhor do futuro. A provisão para o amanhã é boa, mas a ansiedade pelo que está por vir é pecado, porque Deus é o Senhor do amanhã, assim como o é de hoje. Se você tem qualquer dúvida sobre o futuro, olhe para o passado. Ele não o amparou? Então ficará o mesmo. Então fará o mesmo no futuro. Então, nós não devemos andar ansiosos. Nós temos 3 razões mais que suficientes para não ficarmos ansiosos. Seguindo aqui com a nossa temática da ansiedade, nós não devemos ficar ansiosos também, e nós podemos utilizar a oração como uma ferramenta na luta contra a ansiedade. Combater a ansiedade com oração. A oração é um tesouro imprescindível da Igreja de Cristo. Ela é uma ferramenta que vai nos ajudar e muito na luta contra a ansiedade. A palavra do Senhor nos diz, na carta aos Filipenses, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, inquietos por coisa alguma. Antes nós precisamos estar oferecendo a Deus ações de graças, aí como está em destaque no nosso texto. E a paz de Deus, ela vai inundar o nosso coração, vai inundar os nossos corações, vai inundar os nossos pensamentos. Por isso, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Se há algum louvor, seja isso que vai ficar aí ocupando o nosso pensamento, né? Mais uma vez, de acordo com aquilo que nós já tínhamos falado, pensar nas coisas lá do alto, né? Especialmente apresentando diante do Senhor em oração as nossas necessidades, né? Isso vai nos ajudar muito. O desafio da vida cristã não é eliminar cada situação desconfortável de nossas vidas, mas sim confiar em nosso Deus soberano, sábio, bondoso e poderoso em todas as circunstâncias. Então, problemas sempre vão acontecer. Problemas sempre vão estar presentes na nossa vida, mas nós precisamos estar confiando em Deus diante desses problemas que nos acontecem. Um grande exemplo de oração é o que aconteceu com um missionário quando foi capturado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial.
O navio que ele estava foi bombardeado e ele foi aprisionado pelos alemães, pelos nazistas, e foi colocado no porão do navio. E lá ele estava, naqueles primeiros momentos, muito agitado, estava difícil dele conseguir dormir, descansar. Mas então ele fez uma oração, lembrando do Salmo 121. Ele disse: Senhor, não há realmente qualquer utilidade em ambos ficarmos acordados esta noite. Se tu vais ficar de sentinela, agradeço-te por eu poder dormir. Então, é confiar em Deus, é fazer uma salmoterapia, como ele fez aqui. Nós podemos nos lembrar da palavra do Senhor. Em paz me deito, logo pego no sono, porque tu, Senhor, estás comigo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, é lembrar da palavra de Deus e fazer dela o tema da nossa oração. E assim como aquele missionário que foi aprisionado pelos nazistas pôde descansar e dormir, nós também poderemos dormir, descansar, confiando no nosso Pai Celestial. Como já foi mencionado, como criança desmamada para com sua mãe, assim é minha alma para contigo, diz os Salmos. Então, a nossa alma vai ficar tranquila, nós vamos ficar calmos, serenos e tranquilos, descansando no Senhor, nosso Deus. A capacidade de pensar clara e corretamente é uma bênção maravilhosa de Deus. Toda ela começa com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então, não tem nada mais objetivo, mais claro e que possa ordenar melhor a nossa vida do que a palavra de Deus. É ela que vai trazer luz para o nosso caminho, é ela que vai endireitar as nossas veredas, é ela que vai fazer-nos ter uma compreensão acerca de nós mesmos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais também nós temos um autoconhecimento de nós mesmos. Então, é necessário nós nos aproximarmos da palavra de Deus. O problema com a pessoa de pequena fé é que, em vez de controlar seu próprio pensamento, ela está sendo controlada por alguma outra coisa. E quando tenta controlá-lo, ele gira em círculos. Então, a ansiedade ela vai acontecer muito assim. É um círculo vicioso. A pessoa entra e sai e volta a ficar nesse ciclo, né, daqueles pensamentos que ficam ali voltando à mente. Essa é a essência da ansiedade. Isso não é pensamento, é ausência de pensamento, uma deficiência de pensar. Então, a palavra de Deus vai nos ajudar, né, para que nós não venhamos ficar nesses ciclos de pensamento, esses pensamentos que ficam voltando a todo instante. Alguém que está pensando acerca da saúde de um ente querido, né, o que vai acontecer, né, será que vai morrer, né, e fica nesses pensamentos cíclicos. É uma ausência de pensamento. Nós precisamos ajustar a nossa maneira de pensar e nada melhor do que fazer isso com a palavra de Deus. Mas podemos também fazer através de um filme que tenha ali um conteúdo que pode edificar a nossa vida, através de um livro. Quem sabe, né, ter um momento de lazer, né, vai nos ajudar também na luta contra a ansiedade, mas sobretudo a palavra de Deus. O João Crisóstomo diz que a oração é arma poderosa, tesouro imprescindível, riqueza inesgotável, porto abrigado, depósito de tranquilidade. A oração é raiz, é fonte, mãe de milhares de bens e tem maior poder do que a própria realeza. Então, a oração vai ser uma ferramenta essencial na luta contra a ansiedade. O John Knox dizia que os problemas são semelhantes a esporas que nos incomodam para estarmos em oração. Então, aqui uma figura do John Knox, né, que era conhecido na história da igreja como um dos grandes pregadores da história da igreja. E ele diz, os problemas são semelhantes a esporas que nos estimulam a estarmos em oração. Outra vez, um puritano também falou que os problemas eles são como as tempestades, né, que balançam as árvores e faz com que as raízes das árvores elas adentrem cada vez mais na terra, e isso faz com que
ela alcance novos nutrientes e também fique mais fortalecida. Então, as tempestades da vida, elas têm um propósito, e os problemas nos impulsionam a estarmos em oração. Quando nós não oramos, diz o John Knox, nós estamos agindo como se nós fôssemos ateus. Quando nós estamos tentando resolver os nossos problemas com os nossos próprios recursos, a nossa própria força, a nossa própria sabedoria, e não recorremos a Deus em oração, nós estamos agindo como se nós fôssemos ateus. Então, é necessário, sempre combater a ansiedade em oração. Por vezes, a sua ansiedade pode ser uma ansiedade que está relacionada a um hábito de vida desregrado. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter equilíbrio na nossa vida. O Evangelho nos direciona para isso, para cuidarmos também do nosso corpo. Por vezes, aquilo que vai estar faltando na sua vida é um cuidado com o seu corpo. Houve momentos na minha vida que eu pensava que estava ansioso, mas na verdade é porque eu me hidratava pouco. Eu também estava vivendo uma vida sedentária. Eu precisei cuidar um pouco mais do meu corpo, ter uma qualidade de vida que contribuiu com a espiritualidade. Então, por vezes, algo que vai nos ajudar também são aquilo que diz respeito a uma manutenção do corpo. Às vezes é um problema hormonal e você vai precisar estar solucionando isso, não apenas através de oração e exercícios espirituais, mas exercícios físicos e através de profissionais da saúde que vão estar lhe auxiliando, e vão estar colaborando com a sua luta contra a ansiedade. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A ideia desse lançar é semelhante àquela imagem de um animal de carga, que você coloca ali todo o peso sobre ele. Então, basicamente essa a ideia, lançar sobre Deus, é colocar sobre Deus, toda a carga, todo o peso. E Deus vai levar essa ansiedade, Deus vai nos ajudar com esse problema pesado que estamos passando. Então, aqui tem um exemplo de Pedro, estava naufragando e ele fez a oração mais simples. Às vezes as pessoas pensam que a oração precisa ser complexa, ter muitas palavras bonitas e impressionar, mas Deus não vai ser impressionado nem pego de surpresa. E por vezes a oração mais simples é aquilo que a gente mais precisa fazer. Pedro, ele simplesmente diz: Senhor, salva-me, e Deus logo o socorreu. Então, nós precisamos lançar sobre Deus, de maneira simples, apresentar a nossa necessidade diante do Senhor. O fundamento vai ser a humildade. Nós precisamos de humildade. Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito. A bem-aventurança, ela vai invadir a nossa vida e vai ser algo que vai dissipar também a ansiedade. E para isso é necessário ter humildade. A palavra do Senhor nos diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A humildade, ela é a moda ideal, é a medida ideal na luta contra a ansiedade. Nós precisamos ter humildade para ouvir um conselho, seja um conselho espiritual, seja um conselho e um direcionamento de um profissional da saúde, um médico, um psicólogo. Nós precisamos ter humildade. Por vezes as pessoas estão sofrendo com ansiedade, é a falta de humildade, é a soberba, é a arrogância, a mentalidade de que pode resolver as coisas por si mesmo e que não precisa de ninguém para resolver seus problemas, termina afundando na ansiedade. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Pedro 5, versículo 5, cingi-vos de humildade. É a ideia de um avental. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade, ela vai nos levar a nos colocarmos a serviço, tanto no serviço que é direcionado para a nossa vida de modo particular, quanto para outros que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos ter humildade. Se nós quisermos vencer a ansiedade, é necessário ter humildade. E aí nós precisamos, sobretudo, viver com fé. O George Miller foi um dos grandes exemplos de fé da história da igreja. George Miller disse: onde a fé começa, a ansiedade termina. Onde a ansiedade começa, a fé acaba. E isso é a mais pura verdade.
Ansiedade e fé, elas são inconciliáveis, elas lutam uma contra a outra. Onde a fé começa, a ansiedade termina. Onde a ansiedade começa, a fé acaba. O George Miller foi alguém que, pela graça de Deus, no exercício da fé, orou e Deus supriu a necessidade de centenas e até milhares de órfãos através da vida de George Miller. Em um certo momento, o orfanato estava sem nenhum alimento para o dia seguinte, para o café da manhã. E o George Miller, ele se trancou no gabinete dele, orou pedindo ao Senhor que suprisse a necessidade de maneira muito simples. E no outro dia, Deus mandou alimento para os órfãos. Né? Você for ler a história de George Miller, vai ter muitos exemplos nesse sentido. Outra vez, o George Miller estava precisando pregar em um determinado lugar e ele precisava chegar lá de navio. E uma neblina cobriu tudo e foi necessário atrasar a viagem. O capitão do navio disse, olha, não vai ser possível chegar a tempo para o seu compromisso. O George Miller chama o capitão do navio para eles fazerem uma oração. Eles entram lá no gabinete do capitão do navio e George Miller faz a oração mais simples, como uma criança de 9 anos de idade poderia ter feito essa oração. Ele diz, Senhor, eu preciso chegar no compromisso, né, que foi agendado e que foi segundo a tua vontade. Por favor, faça essa neblina ir embora. E foi tão simples que o capitão do navio queria emendar a oração, né, fazer uma oração por cima da oração que foi feita. E o George Miller disse, não, por favor, não faça isso, porque primeiro, eu sei que Deus já respondeu a oração, e segundo, porque eu sei que você não tem fé para crer que Deus vai dissipar essa neblina. Mas vamos embora, porque a neblina já foi embora. Quando eles abriram a porta do gabinete, a neblina tinha ido embora e George Miller pôde chegar a tempo no seu compromisso. Algumas das histórias da vida de George Miller. A carta aos Hebreus, né, tem alguns ensinamentos, né, que nos estimulam também na luta contra a ansiedade. Põe de lado qualquer dificuldade. A palavra do Senhor nos diz, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nós devemos nos livrar de todo peso. Tem coisa que necessariamente não é pecado, mas veja que é uma distinção. Livremos-nos de todo peso e do pecado. Tem coisa que necessariamente não é pecado, mas vai estar gerando em nós, né, um peso, um fardo. E nós precisamos estar nos livrando daquilo que está pesando na nossa vida, que está dificultando a nossa vida em aspectos espirituais, que está, de alguma forma, pesando para que a nossa vida fique ansiosa. E nós precisamos nos livrar daquilo que está atrapalhando a nossa vida espiritual. Por vezes pode ser um apego demasiado às redes sociais. Necessariamente ter uma rede social não é pecado, mas a partir do momento que aquilo fica pesando na nossa vida e fica consumindo em demasia o seu tempo, de modo que começa a prejudicar os seus compromissos, começa a prejudicar os seus relacionamentos, começa a prejudicar, né, o seu trabalho, né, aquilo se tornou um peso na sua vida e você precisa abrir mão desse negócio, né, gerenciar melhor aquilo, essa ferramenta. Então, nós precisamos nos livrar de qualquer dificuldade, né, de qualquer peso que possa estar atrapalhando a nossa vida, né, que possa estar gerando um peso, um fardo sobre nós de ansiedade, né, que gera ansiedade. Né? Então, é necessário ter sabedoria. Nós podemos também louvar a Deus, né, como nós já falamos, é a salmoterapia, né, através da oração, através de cânticos, né, louvando ao Senhor em todo o tempo, com salmos, hinos e cânticos espirituais. A ansiedade não pode sobreviver em um ambiente de louvor a Deus. A ansiedade ela vai embora. É interessante nós lembrarmos também de outros que se interessam por nós, né, na luta contra a ansiedade. Lembrarmos que em sua providência, Deus ele tem anjos, né, que são enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação, como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14. Então Deus, né, ele envia os seus anjos para guiar, para proteger, para livrar, para prover. Né? Todavia nós devemos ter cuidado, né, para não estarmos numa prática de culto aos anjos.
E junto com esse tipo de prática, estarmos desagradando ao Senhor. Deus não aprova qualquer tipo de culto aos anjos, né? Nem muito menos aquilo que é um dito falacioso da igreja romana, né? Que é a dulia, né? Onde eles fazem orações, rezas aos santos. Nós não nos compete, né, como crentes, como aqueles que creem em Jesus Cristo, em sua palavra, verdadeiros católicos, como é católico universal, né, estarmos, de fato, fazendo qualquer tipo de oração aos anjos, né? A palavra de Deus não nos autoriza a tal prática. A oração ela é feita a Deus, em nome de Jesus Cristo, né? Nós apresentamos a nossa necessidade a Deus. Se Deus, em sua providência, quiser mandar um anjo para ser instrumento da providência dele, né, nós não vamos ter domínio sobre isso e também nós não devemos estar buscando os anjos. A nossa busca deve ser em direção a Deus, né? Então, tem aí alguns exemplos de alguns textos bíblicos que nos fazem lembrar, né, daquilo que diz respeito a ações angelicais, né? Em Atos 8, 1 Reis 19, livro de Daniel, capítulo 3, Atos 5, depois você pode estar conferindo esse texto. E nós podemos também nos lembrar que nós temos irmãos crentes que se importam conosco. Ninguém é uma ilha. E nós temos uma família da fé, né? Irmãos que se importam conosco. Do mesmo jeito que Deus provê anjos para nos servir, Ele também nos dá condições de servir uns aos outros no corpo de Cristo. Nós somos um corpo e Deus concedeu dons ao corpo, à sua igreja, de profecia, de fé, de sabedoria. É uma lista enorme, né, de dons que Ele concedeu aos seus filhos para que nós pudéssemos estar colaborando com o bem-estar espiritual uns dos outros. Então, nós podemos contar com os nossos irmãos em Cristo. E podemos usar os dons que Deus nos deu para abençoar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, aqueles que precisam de sabedoria, aqueles que precisam de um acolhimento. Nós estamos, não é, nessa incumbência, aqueles que são servos do Senhor, né, de estarmos ajudando uns aos outros, né? Essa é uma tarefa nossa. E aí também tem, dentro da temática da ansiedade, o lidar com gente problemática, né? Muitas vezes nós pensamos apenas em terceiros, em outras pessoas, mas nós mesmos também somos pessoas problemáticas. A igreja cresce espiritualmente em proporção direta ao modo como lidamos com ansiedade e os outros pecados em nosso meio. Então, nós precisamos ser misericordiosos, nós precisamos ter longanimidade, ter um ânimo longo, tratarmos, de fato, pessoas que são problemáticas com misericórdia, colocarmos o nosso coração na miséria dela e lembrarmos que nós também somos pessoas problemáticas. Nós não somos perfeitos, perfeição só na eternidade. Então, é necessário pedir a Deus graça para lidarmos com pessoas problemáticas. Existem os insubmissos, né? É aquele que a equipe está puxando para uma direção e ele vai em uma direção completamente contrária, fica dificultando. Quando todos seguem em frente, eles estão indo para trás. Seja por apatia ou rebeldia, eles caminham para o desleixo espiritual e não se interessam em aprender e servir. Então, né, a imagem aí, né, ele fica empacou, né, como diz, igual um burro, né, e fica dificultando muitas vezes as coisas. E aí a gente precisa ter paciência com gente desse jeito. Com os críticos também, né, as pessoas que fazem mais críticas são as que menos contribuem para levar a equipe adiante. Então, é pensar como uma equipe, né, de futebol. Tem gente que só fica criticando o colega que está lá, tentando vencer a partida, vencer o jogo, né, e a nossa missão inclui também exortarmos uns aos outros, mas de maneira sábia, né, e buscarmos estimular e não desestimular. Então, tem pessoas que são críticas para desestimular, né, e é necessário ter muito cuidado, né, com as críticas. Né, o que fazer? Caminhe ao seu lado e ponha algum senso em suas mentes. O meio de fazer isso é falar delicadamente.
deve ser uma advertência cortês, amável, porém com emoção. Eis como o apóstolo Paulo advertiu os presbíteros da igreja de Éfeso, com lágrimas. Certamente haverá mágoa nessa outra abordagem. Não quero que você continue nessa direção, porque Deus irá castigar apatia e rebeldia. Então, pessoas que são muito críticas, pessoas que vivem murmurando, reclamando de tudo, né, elas precisam ser exortadas. Todavia, é necessário da nossa parte uma sensibilidade, necessário ter uma maneira, né, de falar com as pessoas de modo que elas possam ouvir aquilo que nós estamos colocando para elas. E também aqueles que são desanimados, né, eles precisam de encorajamento da palavra de Deus, que é a solução para a ansiedade. Tem pessoas que são muito desanimadas, né, e a palavra de Deus ela vai animar. Uma vez que gostam do que é familiar, tende a se apegar a tradições, né? Então, qualquer inovação, qualquer algo diferente que surge, o desanimado tende a desacreditar. E essas pessoas precisam ser encorajadas com a palavra de Deus. Uma dica, se você que se encontra nessas condições, amplie seu relacionamento com pessoas cristãs, que o consolem, confortem, fortaleça, tranquilize, e de fato vai lhe estimular, né, a ter um ânimo. Existem aqueles que são fracos, que veem todas as coisas como pecado, até as que não são, né, dentro do contexto da ansiedade, vai ter esse tipo de pessoa também, né, tanto insubmissos, desanimados, como os fracos, né, que veem pecado em tudo. Um grupo de pessoas que podem ser classificadas como fracas são aquelas que continuam caindo repetidamente nos mesmos pecados, né, e isso vai gerar ansiedade nelas e vai gerar problemas. Tem aqueles que são enfadonhos, né, aqueles que é sempre o mesmo problema, né, e nunca saem daquela situação. Há também os iníquos. Há pessoas na igreja que irão magoá-lo, elas irão ofendê-los diretamente, atacando cara a cara com palavras maldosas, né, perversas. Né. Retribua aos iníquos com amor. Né. Eles vão estar tentando gerar ansiedade na sua vida, mas retribua o mal com o bem. Né. E nós precisamos ter paz. O Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Deus, Ele é o Deus de paz. A paz de Deus, a paz que Deus concede, não está sujeita às vicissitudes da vida. Ela é espiritual, é uma atitude de coração e mente. Quando cremos e assim temos a certeza de que tudo está bem entre nós e Deus. Essa é a melhor paz, é ter a certeza de que tudo está bem entre nós e o Senhor. E isso só o Evangelho que nos proporciona. Um caminhar com Cristo, uma vida com Cristo, a confiança em Jesus Cristo. Em Deus, quem tem e que nos dá a paz, né? Ele é a origem, Ele tem e Ele nos dá a paz. Não há nenhuma falha na paz de Deus. Deus jamais se estressa, Ele nunca fica ansioso, Ele é imutável, Ele nunca se aflige, Ele nunca duvida, Ele nunca sente medo, nunca tem propósitos contraditórios. Enfim, Ele nunca tem problema sobrecarregando sua mente, né? E essa paz que está em Deus é a paz que Ele nos concede. Ela é um presente. O Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. É uma dádiva, é algo que é pela graça de Deus. A paz que vem de Deus, ela está sempre disponível. O Senhor da paz vos dê continuamente a paz. Ele sempre está ali disponível para nos dar a paz, para nos ajudar a vencer a ansiedade. Está sempre disponível em todas as circunstâncias. Essa paz não se sujeita a qualquer coisa que ocorra no reino terreno. Uma paz espiritual.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. 2 Tessalonicenses 3,18. Uma oração pela a graça de Deus, que compreende também a paz de Deus, a graça de Deus, a dádiva de Deus. É algo que vai nos ajudar na luta contra a ansiedade. Nós precisamos viver uma vida sem reclamações, se quisermos vencer a ansiedade. Quanto mais há reclamação, murmuração, queixas que são descabidas, mais a ansiedade vai ficar vencendo. Os queixosos exercem um efeito devastador sobre a igreja e sobre si mesmos também. Alguns são apóstatas, os quais Judas qualifica como murmuradores, descontentes, andando segundo suas paixões. Então, é necessário deixar de lado todo tipo de murmuração, de reclamação, de insatisfação. É necessário viver uma vida sem reclamações. Alguns exemplos de alguns textos que depois você pode estar procurando na palavra do Senhor: Números capítulo 13, Filipenses capítulo 2. A palavra murmuração, seu som significa referente à murmuração, aborrecimento, uma expressão de descontentamento, resmungo em voz baixa. A palavra grega traduzida por contender é mais intelectual por natureza. Ela refere-se a questionamentos e crítica. Isso ocorre quando uma lamúria emocional transforma-se em um debate. Então, o murmurador, por vezes, ele vai estar debatendo com as pessoas, vai estar procurando problema. É alguém que não vive sem problema. A palavra do Senhor nos diz: as palavras irrepreensíveis, inculpáveis e sinceros, usadas na tradução do texto da carta aos Filipenses, referem-se todas à pureza moral. A palavra grega para corrupto é escólios. A humanidade tem um mal espiritual, uma escoliose do coração que leva as pessoas a saírem do caminho da justiça, revelada por Deus. Então, é um desvio, viver reclamando e murmurando é um desvio moral, é um desvio espiritual, e é necessário se afastar da murmuração e até do murmurador. Tem um termômetro pessoal. A qualidade da sua vida é o termômetro do seu testemunho pessoal. Quanto mais o seu testemunho é um mau testemunho, mais você revela que a sua qualidade de vida ela vai mal. O cristão murmurador, descontente, resmungão, mal-humorado e queixoso nunca terá uma influência positiva nos outros. É um destruidor. É alguém que vem para, de fato, trazer malefícios na vida das pessoas. É incongruente falar sobre o evangelho do perdão, alegria e paz e conforto, e ao mesmo tempo se lamentar e se queixar. Tem gente que vive o tempo todo se lamentando, se queixando, reclamando, murmurando. Dê às pessoas mais crédito do que isto. Elas não irão acreditar no evangelho até verem você comprovar a sua verdade. Mostre-me sua vida redimida e eu me disporei a crer em seu Redentor. É um desafio válido para qualquer cristão fazer. Então, é necessário viver o evangelho. E viver o evangelho diz respeito também a nos afastarmos da murmuração. A palavra do Senhor nos diz que vai ser um antídoto contra a murmuração, o contentamento. Contentai-vos com o vosso soldo, é o que diz lá em Lucas 3,14. Grande é a fonte de lucro e a piedade com contentamento, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Então, o contentamento é algo importantíssimo na luta contra a ansiedade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, o contentamento é algo que vai, de fato, cortar a murmuração na nossa vida. Alguém que está contente em Deus é alguém que está distante da murmuração, das reclamações,
é alguém que vai estar vivendo uma vida abundante, né, de satisfação em Deus. Não basta que os cristãos ouçam acerca do seu dever, mas eles devem aprendê-lo. Alguns cristãos ouvem muito, mas temo que aprendam pouco. Então, é necessário ouvir, é necessário colocar em prática. Existem alguns impedimentos. Há duas coisas que nos impedem de aprender: desvalorizar o que ouvimos e também esquecer do que ouvimos. Somos tendenciosos a esquecermos de três coisas: das nossas falhas, dos nossos amigos e das instruções que recebemos. Então, nós precisamos ter cuidado, né, e valorizar aquilo que nós ouvimos, ter cuidado com o que nós ouvimos e ter uma peneira na nossa vida. Aquilo que for útil, a gente vai utilizar. O que não for útil, a gente joga fora. Então, devemos ter muito cuidado. O bom cristão, a doutrina do contentamento é muito superlativa e até que tenhamos aprendido, não aprendemos a ser bons cristãos. Essa é uma lição de alcance universal, que diz respeito a todas as pessoas, tanto ricas como pobres. O espírito contente é um relógio, vai estar funcionando direitinho, marcando as horas, vai estar girando na direção certa. Um espírito contente, um coração contente, um crente contente, um crente que está ali satisfeito com a providência de Deus em sua vida, vai estar como um relógio funcionando ali com as engrenagens adequadamente, com a bateria carregada. Então, que possamos ter contentamento. A palavra grega traduzida como contente significa ser autossuficiente, estar satisfeito, ter o bastante. Paulo estava dizendo: aprendi a ser autossuficiente, não apropriadamente por mim, mas suprido por Cristo. Então, o Senhor é quem nos supre, e o contentamento ele vai estar tendo esse direcionamento, né, de que a vida ela é direcionada por Deus. Epiteto expôs como alcançar essa condição elevada. Comece com uma xícara ou um tecido doméstico. Se ele quebrar, diga: não me importo. Depois, com um cavalo ou um cão de estimação. Se qualquer coisa acontecer a ele, diga: não me importo. Por último, com você, se ficar ferido ou machucado, diga: não me importo. Assim, se seguir adiante e se esforçar bastante, atingirá um estágio em que poderá ver seus entes mais próximos e queridos sofrer e morrer e ainda assim dizer: não me importo. Isso aqui é terrível, é o estoicismo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é dizer não me importo. O contentamento não é isso. Nós nos importamos sim. Nós temos um apreço, nós temos um amor por aquilo que diz respeito aos nossos bens, às pessoas que nós amamos. Nós nos importamos sim. Não é esse tipo de filosofia do saber que Deus nos ensina em sua palavra. O contentamento é algo que é administrado pelo ensino cristão. E nós devemos aprender com a palavra de Deus, né, como ter uma vida cheia de contentamento. Então, que não venhamos andar ansiosos por coisa alguma. Aí ficou algumas lições, né, nesse dia sobre a luta contra a ansiedade. Nós vimos o que ela é, 3 razões para não ficarmos ansiosos: a oração, o lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, o viver com fé, pensamos sobre outros que se interessam por nós. Assim, foi uma maratona, foi algo bem rápido, né, que nós compartilhamos aqui com você nesse dia, e esperamos que possa ter e possa ajudar, né, você na sua luta contra a ansiedade. Né? Exercite-se na oração, se exercite numa vida de amor ao Rei de Deus, buscar em primeiro lugar o Rei de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, não se deixe dominar pela ansiedade, para você não ficar aí desmaiando na sua alma, né? Não terminar que não chegar ao fim da sua carreira cristã
você precisa lançar fora a ansiedade. Busque ajuda, né? Busque irmãos crentes, né, que possam lhe ajudar na luta contra a ansiedade. Busque aconselhamento pastoral, busque uma ajuda profissional através dos profissionais da saúde, né? Seja alguém, né, que é humilde, e eu tenho certeza que Deus lhe dará graça na luta contra a ansiedade. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém.